Colegas vereadores, queria falar sobre as questões que hoje ouvimos aqui na Tribuna Livre, da representante da escola Patrícia Helena Pegorim. É uma vergonha, né, realmente, o descaso com aquele educandário, não só com aquele. Eu falava hoje sobre a Conselheiro Mafra, a gente falava aqui sobre Oscar Umberhaus, de vários descasos na educação aqui no nosso município, e ver aquela criança, aquela ex-vereadora Mirim, ver aquele pai, aquele representante da PP relatar aqui, né, todo esse descaso acontecendo com aquele educandário, realmente nos entristece muito, mas nós vamos cobrar, e tenho certeza que mais vereadores desta casa aqui também farão esse trabalho aqui nesta Casa Legislativa. Mas quero trazer um problema também lá da região do bairro da Velha, da rua Guilherme Joaquim Nazário, com a ajuda da TVL. Os fundos da rua Guilherme Joaquim Nazário, aos fundos aqui da antiga Rodovel, aqui onde tem essa passarela para pedestres, vendo a situação aqui já logo na cabeceira, né, o perigo que tem aqui, está desmoronando, a gente já solicitou, vai solicitar para que seja feita uma contenção aqui. E a situação do outro lado, pode me acompanhar. Também há tempo a gente está esperando a solução que afeta a Rua dos Caçadores. Como vocês podem ver lá, a erosão já está causando inclusive a queda do meio-fio. Está ficando oco por baixo. Olha só a Rua de Caçadores, que é uma das ruas principais, uma das principais ruas aqui da Velha. Aqui próximo da entrada da Rua Quixabas. Enfim. Então a gente está cobrando aí agilidade por parte da Defesa Civil, parte da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, enfim, para resolver essa situação aqui. Já várias pessoas nos procuraram com relação a esse problema, tanto na cabeceira aqui da ponte, onde passam vários pedestres aqui, e também com relação à preocupação à Rua dos Caçadores. O problema está pequeno, essa que é a questão. Se resolver esses problemas quando eles estão no início, se economizaria muitos recursos. Se deixa avançar o problema, se deixa piorar a situação, e depois daí tem que se gastar milhões para resolver um problema que facilmente seria resolvido ali com uma contenção de pedra, alguma coisa nesse sentido. Então, prefeito Egídio, secretarias e responsáveis, vamos agilizar a solução neste problema aqui também no bairro da Velha. O trabalho não para. Está aí, essa situação está clara, está bem compreensível, né? Basta só o prefeito e os seus secretários aí buscar resolver. Mas trago a situação também da falta de manutenção nos bairros, diretamente lá do alto da rua Gervásio João de Sena. Aqui no alto da rua Gervásio João de Sena, após o término do calçamento, tem um bom trecho ainda aqui, é rua de barro, sem pavimentação, e onde é mais uma rua, mais um exemplo onde os moradores estão esquecidos, e eu tenho falado, cobrado, cadê a patrola? Cadê a patrola? Desapareceu. As pessoas têm cobrado, lógico que teve todas essas situações de chuva, mas muito antes dessas semanas de chuva que teve, já não aparecia a patrola para fazer a manutenção dessa rua e várias outras ruas da comunidade. Reclamações da Figueira, reclamações de Emuvento, reclamações da Ana Miller, reclamações da Rodolfo Bretzky, reclamações do final da Bruno Rigre, várias ruas da comunidade. A Grande Velha toda, né, não tem uma patrola. A gente fala com o fiscal disse, olha, não tem patrola, daí eles tentam fazer com a retroescavadeira, com a carregadeira, que não é uma máquina apropriada para fazer isso, que não consegue fazer a limpeza das sarjetas, a limpeza das valas, né, o abaloamento correto da rua, é um caos, né? Então falta um material de qualidade, mas enfim, o prefeito está indo viajar, certo? Vai trazer uma solução lá da Europa para resolver esses problemas aqui nos bairros da nossa cidade. Enquanto isso a gente vai cobrando, secretário de Serviços Urbanos, Daniel Stins, Companhia Limitada, engenheiro Paulo, fiscal de obras, todo mundo, nós precisamos de mais atenção. Os bairros estão abandonados e nós não podemos permitir isso. A situação está feia na manutenção dos bairros. Aliás, vereador Matias, queria cobrar que Vossa Excelência também articulasse lá com o Ney, né, que é o diretor lá, que, ao meu ver, também já começa a deixar a desejar várias situações que não tem respondido, né, infelizmente. Né, e fica essa situação. Já não bastasse o secretário Rafael Ostins, que é difícil, é complicado, né? Até o próprio presidente da Câmara tem falado a respeito disso, que é do partido do prefeito. Agora também as diretorias e quem vai ali fazendo parte da equipe, deixando a desejar com relação a nós ver a mudança desse cenário. Se era para trocar o diretor, para colocar outro diretor, trocar um pelo outro e não resolver os problemas que nós já tínhamos, vereador, aí fica difícil. Mas queria falar também, ali tem as fotos, ali de uns prints, né? Aquele que chama vereadores de mequetrefe, né, que não consegue, eu acho que
mais esquecer, vai ficar gravado para sempre. Depois da cobrança da Policlínica no SESI, ele ficou, não consegue nos esquecer, para ele também continuar não nos esquecendo, vereador Jean, para ver essas prints aí, ó, irmã e sobrinho de bolsonarista Jorginho Melo, condenados por corrupção estatal. Tem mais prints aí, matérias? Irmã e sobrinho de Jorginho são condenados por fraudes na Celesc. Tem mais? O que mais tem aí? Fraude na Celesc, tal. Aí, enfim, poderia mostrar vários aqui, vários prints aí das reportagens. Viu o governador quietinho a respeito desse assunto, não falou nada. Com relação a esse assunto, o governador Jorginho não chamou ninguém de mequetrefe, enfim, mas está aí para a gente também deixar registrado, deixar registrado aí para que as pessoas tirem as suas conclusões. A gente, vereador Jean, eu e você nunca faltamos com respeito com o governador, fomos lá cobrar a questão da Policlínica, e fomos tratados daquela forma, mas quando acontece esse tipo de coisa, se houve um silêncio ensurdecedor. Enfim, concedo a parte, vereador Diego. Ainda em tempo, com a permissão do autor, concedido a parte para o vereador Diego e o Jean Volpato. Vereador, eu poderia usar o tempo aqui em à parte para acusar o PT de ser o partido da corrupção, porque, inclusive, teve o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, que foi o Petrolão, durante a gestão do PT. Mas eu sei que isso não é algo só da esquerda. Seja de esquerda ou seja de direita, todos os partidos estão sujeitos a ter escândalos de corrupção em algum grau. E é por isso que a visão liberal, a visão da economia de mercado é de enxugar aquilo que existe dentro das repartições públicas, tirar das mãos dos governantes, dos políticos, as empresas, as estatais, privatizar. Se a Celesc fosse privatizada, não estaríamos aqui discutindo isso nesse momento. Não só a Celesc, como tantas outras estatais que dão prejuízos e na gestão do PT dão mais prejuízos ainda. São bilhões de prejuízos das estatais do PT nesse ano previstos, Correios novamente dando prejuízo. Então, assim, falar de escândalo de corrupção da administração pública é escândalos de esquerda, é escândalos de direita, porque o problema é o fato de estar nas mãos de políticos. Tem que ser privatizado. Que seja feita a privatização da Celesc o mais rápido possível e quanto menos coisa estiver nas mãos dos políticos, menos a gente vai estar falando de corrupção. Vereador Diego, só para lembrar que o PT não governou o Estado de Santa Catarina e não tem nenhum familiar de petista envolvido em fraudes relacionadas à Celesc. Obrigado. Concedo a parte. Vereador Adriano Pereira, parabéns pela sua fala. Quero reforçar aqui, todas as vezes que nós estivemos em conversa, ou tentamos o diálogo com o governador, ele sempre foi muito truculento, de uma forma muito mal educada, ao contrário da gente. Nós lá estávamos querendo dialogar para debater uma política pública central, significativa para a saúde da nossa gente, que é uma policlínica com 12 especialidades, que tem a dimensão de oferecer especialidades como neurologia, cardiologia, pneumologia e outras tantas políticas que possam, inclusive, salvar a vida. Mas naquele momento, naquela mesa, naquele embate, nós não tínhamos duas pessoas querendo conversar. Nós tínhamos nós da bancada do PT querendo dialogar sobre essa política pública e nós tínhamos um governo totalmente ideologizado, totalmente ignorantizado e uma lógica ainda num ringue da política, sem sair do seu princípio de luta política e não entrando no debate civilizatório. Infelizmente, quem perdeu foi a sociedade blumenauense. Presidente, concede mais 3 minutos. Em virtude da parte, concedido 3 minutos para terminar sua fala. E olha, Jean, queria falar do exemplo bonito de ontem, lá em Rio de Cedros. Olha de que partido é o prefeito e os prefeitos que estavam lá, que foram recebidos pelo ministro da Agricultura e da Pecuária, que foram recebidos pela anfitriã, nossa deputada federal Ana Paula, tratados todos com carinho, com respeito, inclusive convidados para o palanque principal, todos respeitados, dignamente respeitados. É assim que se faz. Ontem o exemplo que a gente presenciou lá, é maravilhoso, e os prefeitos, inclusive, fiquei muito feliz de ver um prefeito que é do PL, que é de outros partidos da direita, ontem enaltecendo o trabalho de público da nossa deputada federal Ana Paula, enaltecendo os recursos que estão vindo para a região, para o estado de Santa Catarina, para os municípios, os maquinários que foram entregues lá, e há inclusive um prefeito que falou, olha, nós ainda temos maquinários, graças a Deus, do antigo PAC, rodando, patrolando a nossa cidade, enfim, tal. Imagina, daquela época ainda, se não tivesse, como estaria a situação de vários municípios aí da nossa região. Então, assim, foi belíssimo exemplo, republicano, democrático, diferente do que a gente vê por aqui, infelizmente. Queria falar também sobre a regularização fundiária, algo que tem nos trazido bastante preocupações.
né? São prazos e prazos, né? O prazo que se havia colocado pela administração passada já foi para o ralo, agora essa atual administração tem jogado os prazos para frente, voltado nas comunidades onde havia uma previsão de ser entregue as escrituras, dizendo que agora vai ser só para o ano que vem. Chega ano que vem, a preocupação é que vão jogar para o outro e está virando, né, uma sacanagem, na minha opinião, essa questão da regularização fundiária. É um absurdo o que tem acontecido. E teve um episódio bastante lamentável, até comentei com a vice-prefeita Maria Regina, com o próprio secretário, né, lá da CEMUDES, que foi uma atitude bastante deselegante, desagradável por parte do diretor Maico, né, o diretor que assumiu lá, e que faltou com respeito com este vereador numa reunião lá na comunidade. Faltou com respeito lá no Morro da Figueira, a comunidade ficou revoltada, inclusive enviei áudios dos moradores, vereador Gemal Pato, para a vice-prefeita, mandei para o secretário, disse que ia tomar atitude com relação a esse servidor, que eu não sei a indicação de que vereador, de que partido que é, né, mas é a indicação com certeza, e que teve uma atitude desprezível lá numa reunião na nossa comunidade, uma reunião lá, né, com uma comunidade da qual a gente está sempre presente, sempre lutando. Faltou com respeito lá no meio da reunião, fez um papelão lá, enfim, e infelizmente a gente teve que, inclusive, mostrar os relatos dos moradores, vereador Gil, se mandar, inclusive, os áudios dos moradores depois da reunião para o secretário, para a vice-prefeita, para que eles tomassem providência com relação à atitude dele. E que nós não vamos mais admitir esse tipo de atitude. Nós fizemos questionamentos, fizemos perguntas lá durante a reunião, e o diretor simplesmente ignorou, né, simplesmente, né, quis deixar eu falando sozinho lá com a comunidade, mas continuei falando, esclarecendo a comunidade, fez um papel realmente ridículo e que nós não vamos aceitar. Lá na comunidade, lá nas comunidades, aliás, onde a gente tem trabalho, onde a gente acompanha desde o início as lutas da comunidade, nós não vamos aceitar esse tipo de situação, não de indicados, sei lá, enfim, que estão aí, que era para servir o povo, para trabalhar com o povo e saber ser parceiro da comunidade e saber ser parceiro do vereador que representa aquela comunidade. Né? Vai ter que aprender a mudar essa postura aí, porque nós não vamos admitir e vamos denunciar com certeza. Por fim, a situação lá da Escola Felipe Schmidt, já foi trazida por outros vereadores aqui também, vereadora Cris, vereador Gilson, outros vereadores, né? Temos que ter uma solução para aquela questão da quadra, aquela questão lá vergonhosa daquele educandário, que mais, né, 140 anos, né, 140 anos lá servindo a comunidade, né, referência no ensino, mas também há muito tempo esquecida, também é mais um educandário esquecido pela Secretaria de Educação, por essa administração na Itupavazinha. Obrigado.